Olá, pessoal! Na aula passada, nós vimos sobre o desenvolvimento dos grupos humanos nos períodos da pré-história. Nessa aula, vamos falar sobre novas formas de organização. Os grupos humanos, com o desenvolvimento da agricultura e a domesticação dos animais, não precisaram mais se deslocar constantemente em busca de alimento. E não apenas isso. O que eram antes grupos pequenos, entidades familiares pequenas, puderam crescer e aumentar a população. Por quê? Porque agora havia disponibilidade de comida, havia até mesmo sobra de comida. Eles não precisavam mais ficar buscando comida e se deslocando como nômades. E esse aumento populacional proporcionou a eles com que construíssem núcleos urbanos como essa cidade antiga. E não apenas isso, proporcionou novas formas de organização social, como o conteúdo que eu citei que vamos estudar. Os clãs, que eram justamente essas pequenas entidades familiares que eu falei, eles eram governados por chefes de famílias. Um chefe de família governava um clã e vários clãs formavam tribos, ou seja, uma tribo era a união de vários clãs. E também era escolhido para essa tribo um chefe. E esse líder, ele tinha tanto poder político quanto poder religioso. Nessa época não havia separação entre política e religião. Eu ensinei na aula de ensino religioso que o Estado ele é laico, ou seja, as decisões políticas não são tomadas como base para elas ideias religiosas. Mas nessa época não havia essa separação, ou seja, o líder tinha tanto poder político de governar as aldeias, as cidades, as tribos, como também poder religioso, ou seja, era como se ele fosse escolhido pelas divindades da época para governar as cidades. Tem 3 cidades, que eu citei o nome delas aqui, a cidade de Uruk e Nippur, e por mais que vocês achem esses nomes estranhos e essas cidades sejam antigas, mas, por exemplo, a cidade de Ur está sendo retratada em uma novela chamada Gênesis, passada na Rede Record, e tem esse ator interpretando justamente o rei de Ur. Apesar de ser um conteúdo de história daquela época, ainda é abordado na atualidade. Aqui vemos uma ilustração da cidade de Uruk. Um padrão daquela época que nós podemos perceber aqui é que as cidades elas eram formadas justamente perto de corpos hídricos, ou seja, de onde houvesse água. E até hoje ainda é seguido esse padrão. Uma cidade precisa de água para seus habitantes, não é? E aqui vemos um fragmento de um mapa da cidade de Nippur, ou seja, essas que foram 3 grandes cidades daquela época, 3 grandes núcleos urbanos. E as cidades, elas passaram a crescer ganhando organização política. Por quê? Porque houve um excedente na agricultura, ou seja, sobras de comida, sobras do que eles colhiam nas lavouras daquela época, que eram utilizadas justamente para o comércio, ou seja, para a troca, trocando tanto outros alimentos, quanto troca de sementes, quanto também trocando utensílios. E houveram também o surgimento de novas funções nas cidades, como os sacerdotes e os soldados, proporcionando essa nova organização social e política. Aqui eu trago a imagem de um monumento que era utilizado naquela época justamente para realizar cerimônias e rituais religiosos. E o crescimento das cidades se deu muito por causa justamente dessa atenção que eles tinham com a religiosidade. Haviam peregrinações de grupos humanos, de muitas pessoas para essas cidades. E nessas cidades eles ofertavam, faziam oferendas para pedir por boas caças, por colheitas fartas, por sorte e prosperidade, porque eles acreditavam muito nas divindades daquela época e oferecendo essas coisas eles idealizavam que isso traria sorte, boas colheitas, fartura para eles. E esses núcleos urbanos, que eram justamente as cidades, eram centros cerimoniais. Aqui eu trago o exemplo de uma cidade antiga também, chamada Chavin Rantar. Não sei se eu pronunciei o nome correto também. Ela era uma cidade que hoje está localizada no país chamado Peru, na região de Lima. E essa cidade que hoje eu trouxe essa foto para vocês verem como ela está, é um sítio arqueológico nos dias de hoje, na atualidade.
Essa escultura de pedra pertenceu justamente aos povos olmecas, que foram os primeiros habitantes da região chamada de Mesoamérica, que hoje se localiza no país chamado México. Algo interessante é que essas esculturas feitas de pedra, elas eram carregadas por grandes distâncias, essas pedras. Por exemplo, a principal cidade olmeca, ela estava localizada justamente em uma pequena ilha, em uma área pantanosa, ou seja, muito difícil de se deslocar. E as pedras mais próximas estavam disponíveis a cerca de uma distância de 60 quilômetros, ou seja, 60 quilômetros precisavam carregar essas pedras para fazerem essas esculturas. E mesmo assim, dada a importância que eles tinham com a religiosidade naquela época, eles faziam esse esforço e levavam essas pedras para as cidades, para esses centros urbanos cerimoniais. Então, pessoal, a aula de hoje foi curta, mas era só isso que eu queria explicar. Vejam o vídeo completo e resolvam a atividade. E até mais!